poder não pode se opor. O poder em qualquer sentido. Então, aqui volto a pensar sempre naquele sentido da soberania. Soberania do espiritual, soberania mental, soberania social, soberania pessoal, em todos os sentidos, tá? Pois a oposição o enfraqueceria. E poder enfraquecido é uma contradição de ideias. Tão profundo, tão simples, que eu vou ler de novo, para eu entender bem. O poder não pode se opor. Então, quando existe um poder ou uma razão, ela não precisa criar oposição com nada, porque ela simplesmente é. É quando nós decidimos uma coisa. Sabe quando nós estamos tomando decisões na nossa vida, que até pode ser que sejam erradas, mas não adianta ninguém dizer nada? Vocês já passaram por isso também, né? Tipo, eu sei que eu não tenho que fazer isso, eu sei que eu não tenho grana para isso, ou eu sei que essa pessoa não é a pessoa certa, mas não tem dúvida sobre aquilo e nós fazemos. Porque nós estamos em pleno poder, aquilo precisa acontecer. Quando nós tomamos esse tipo de decisão, não quer dizer que tudo vai dar certo, mas nós estamos também prontos para quando der errado. E as nossas decisões deveriam ser tomadas com esse tipo de não é nem pensamento, com esse tipo de sensação. Quando a gente sente, tem que escolher com a barriga, né? Sente com a paz. Eu vou fazer isso, eu não sei se está certo, mas se der errado, eu estou preparada também para todas as consequências ou resultados do que der errado. Eu não sei se aqui no grupo alguém está em momento de tomar decisões ou está com aquelas famosas dúvidas, né? Ou estar com com as dúvidas de qual estrada escolher, qual que deve fazer. Geralmente eu digo, na dúvida a resposta é não, porque nós não temos ainda uma direção, então nenhuma das duas está certa. No momento que uma dessas duas decisões nos dá mais paz, ela nos deixa com o poder. E o poder não possui o oposto. É isso que o Husserl está dizendo aqui. Quando nós somos fortes, nós não precisamos nem defender nem atacar. Força fraca não significa nada. E o poder usado para enfraquecer é empregado somente para limitar. Mas o que ele está falando de força fraca? Por que ele fala de força fraca aqui? Porque se o meu poder tem oposição, ou eu preciso lutar ou batalhar por isso, ele vai ser enfraquecido. E força fraca não significa nada. Aí é só batalha. Eu quero trazer esse pensamento para a nossa realidade, mas no macro, não no micro, não nos probleminhas sociais ou familiares que nós tenhamos. Vamos pensar enquanto evolução. Nós queremos, por exemplo, ajudar a educação, ajudar professor, trabalhar com tanta coisa, né? Tem várias pessoas aqui que são da causa da educação, né? Porque a educação é um parâmetro de resposta evolutiva. Então, quanto mais for investido nas mentes e nos cérebros das pessoas que nós temos diante de nós, mais rápido vai ser esse processo evolutivo. Porém, por mais que nós colocamos a nossa energia no processo, nós estamos lidando com estruturas muito maiores e nós não vamos ver o resultado que nós queremos. Mas nós estamos iniciando a causa que nós queremos, a causa para ter resultados, tá bom? Esse pensamento nos ajuda a superar esses momentos aqui, deste plano de existência na nossa vida, porque quando nós pensamos assim, eu não vou ver isso pronto, eu não vou ver o meu país legal, eu não vou ver a educação arrumada, eu não vou ver o mundo sem fome, sem guerra, mas eu passei por aqui e algo fiz para que isso se transformasse. Mesmo uma frase que a gente coloca num post, sei lá, qualquer coisa. Para o universo, para a existência, contribuir com a evolução da humanidade é conhecer a si mesmo, é perdoar o mundo. Portanto, perdoar o mundo, para quem está chegando agora nesse grupo, significa compreender. Compreender o outro, compreender o mundo. E o mundo é uma bagunça porque ele ainda está em evolução. Acabamos de compreender. Então, com essa frase de paz, nós vamos colocando, tá errado, tá chato, eu sei, mas não tá pronto. É como tirar o bolo do forno, como eu digo sempre, né? O bolo não tá errado se a gente tira ele antes da hora, ele tá cru. E o nosso estar cru, essa humanidade crua, é mais ou menos o que nós estamos vendo. Porém,
algumas coisas estão acontecendo muito rapidamente nesse nosso início de milênio. E isso é bem interessante. Retomar ou criar ou cultivar o próprio poder interior é não precisar sentir-se contra nada e nem com medo, né? O medo também é aquela rachadura grande que tem dentro do nosso campo, por onde as mentes ficam perdidas, por onde entram também influências de outras mentes perdidas. Porque não adianta, gente. Eu não consigo acreditar no mal. Não tem jeito. Acho que eu vou ficar assim. E tá bom. Tem espírito ruim, não tem gente ruim, tem gente ignorante, tem gente com dor, tem pessoas completamente sem noção que estão nem vivas nesse mundo. Existem frequências ou essências, para não falar de espírito ou de alma, né? Porque eu tenho uma linguagem totalmente diferente para isso também, que ficaram na dor, que desconhecem o amor, que desconhecem as ações inteligentes, e aquilo que nós chamamos de maldade, de ruindade, são efeitos da dor, efeitos de alguma coisa que aconteceu. Olha, eu já estou mudando de assunto, mas eu vou indo, tá? Por exemplo, vamos puxar logo o assunto, porque o pessoal chega, mas tem conta para pagar e tem bandido na rua. É o jeito que tem de puxar para baixo todo mundo. Mas tem conta para pagar no fim do mês, tem bandido na rua. Tem tudo isso. Conta para pagar, ok. Bandido na rua, mortes, assassinatos, como é o nome daquilo? Dependências, são dores muito fortes. Isto também é resultado. Isso não é causa. E estamos ainda tratando como causa, não é visto como resultado de uma dor que precisa ser corrigida. Então não adianta dar paulada e acumular pessoas com essas dores, né, que depois se transformam em epigenética e não acaba mesmo, aí continua se reproduzindo no campo em que nós vivemos. E nós precisamos ir nas causas das dores, e as causas são antigas. A causa elas iniciam nos primórdios da humanidade conhecida, porque nós não temos somente uma história da humanidade, nós temos uma história da humanidade conhecida e uma história da humanidade desconhecida. Passamos para frente, reproduzimos, vivemos e lembramos a história conhecida, a história que nos contaram, a história que estudaram. Tem uma parte da história, tem uma parte dos conhecimentos da humanidade que não foram revelados. Vocês já devem saber do que eu estou falando, né? Olha, se o grupo ficar bem selecionado, a gente pode falar sobre isso um dia. Mas precisa uma certa preparação. Porque é como se a realidade que nós vemos, ela fica ainda mais surreal quando passamos a entender que esses 3.000 anos, esses milênios aqui que nós estamos vivendo, né? Eles são uma pequena parte de tudo. Então, olha só, eu começo falando no poder e vocês vão me levando aqui para a história da humanidade. Deve ter alguém curioso aí no meio sobre isso, tá? Mas eu estava falando de poder, eu estava falando que nós não vamos ver o mundo como nós queremos, ele vai ficar arrumado, ele vai ficar perfeito dentro de nós, porque no momento que eu entendo que a humanidade está passando pela evolução, que meu vizinho de casa que não cuida do cachorro dele está passando por uma evolução, e por todas essas coisas que nós julgamos e que nos incomodam tanto, fazem parte de um processo evolutivo, e todas as pessoas que estão atrapalhando esse processo evolutivo são resultado de dores. Neste momento eu salvei o mundo para mim, porque eu entro num lugar de paz, eu vou para um espaço onde eu dou nome a essas coisas, não estou dando desculpas, porque eu não estou nem passando a mão por cima, eu estou dando explicações lógicas para poder continuar sem ser mais envolvida ainda emocionalmente, e o que é pior, na raiva, com a estrutura do mundo, com a cara do mundo, tá? Ele fala nesse capítulo, nesse subcapítulo, além de todos os símbolos. O que são símbolos? São ídolos? O Sim considera qualquer coisa símbolo nesse mundo, né? Então, os ídolos também são símbolos, mas para nesse capítulo aqui especificamente, depois vocês podem aprofundar, os símbolos são os adjetivos que nós damos aos nossos irmãos. Símbolos. O que eu ver de uma pessoa, pode ser que eu a deteste, pode ser que eu a ame,
É um símbolo. Eu estou vendo só uma parte, eu crio aquela pessoa para mim, nós criamos, nós ligamos, nós idealizamos ou nós demonizamos também, né? Mas a minha mente vai perceber somente símbolos, porque nós vamos sempre nos relacionar em função daquilo que nós temos dentro. Então eu estou muito bem, obrigada, né? Porque eu me relaciono aqui, olha só a quantidade de gente linda que eu tenho conhecido, que eu conheço faz tanto tempo. Aí ele continua, ele fala aqui, né, que o retrato que tu vês do teu irmão não significa nada, todo esse processo aqui. E o nosso trabalho é aquele de ficar, passar o tempo inteiro, ou o tempo inteiro possível, porque não é sempre possível, estar totalmente libero do processo mental de condenar o outro, né? Julgar, eu não gosto muito de usar a palavra julgar, porque ela tem, para mim, um valor muito positivo, não negativo, mas sentenciar o outro. Cada pessoa que eu sentenciar, ou que eu classificar, ou que eu considerar um símbolo de algo, se eu olhar o que tem atrás dela, eu vou perceber que ela é um resultado. Eu estava pensando uma coisa hoje de tarde, enquanto eu fazia a jardinagem, que é uma coisa bem interessante que eu estou descobrindo, né? Lidar com a terra, assim como plantinhas e flores, que essas causas, né? Esses dogmas que nos são impostos, títulos, etiquetas, todo esse processo, nós acabamos até precisando deles com o tempo. E nos acostumamos em ser aquilo que nós estamos mostrando para o outro também, né? E aí, de vez em quando, o que a gente precisa fazer? Precisa esvaziar, precisa criar um espaço. É muito mais fácil e tem muito material na internet agora, né? Ainda bem que está super fácil encontrar, não digo ajuda, mas completamento de informação boa. O pessoal ajuda muito a eliminar coisa ruim. Então tem várias mensagens, não tenha medo, não faça isso, não faça aquilo, ou como se livrar disso, como se livrar daquilo. Não é? Façam assim para mim. Tá fácil buscar ajuda, né? Se Deus existisse, eu iria dizer graças a Deus e graças à inteligência, tá fácil buscar ajuda porque as informações estão chegando para todo mundo. Tem gente linda de morrer, né? Que até nunca fez nada na vida, de repente vai ali, faz um live e diz um monte de coisa maravilhosa. É uma soma, tudo leva. Então, para viver bem, para fazer coisas boas, para cuidar do corpo, para superar traumas, superar perdas, tá cheio de gente, mas tá precisando nos livrar de tudo que é bom, criar um espaço bem grande. No parágrafo 4 do mesmo subcapítulo, diz assim: um espaço vazio que não é visto como cheio, um intervalo de tempo sem uso, que não é visto como gasto e plenamente ocupado. Como é que a gente usa muito essa expressão perder tempo, né? Como é possível perder tempo, gente? Se o tempo não existe, ninguém perde tempo. Qualquer coisa que acontece está dentro de um espaço temporal. Eu vou repetir. Um espaço vazio que não é visto como cheio, um intervalo de tempo sem uso, que não é visto como gasto e plenamente ocupado, venha a ser um convite silencioso para que a verdade entre e faça um lar para si mesma. Um espaço vazio, ele pede. Não é possível fazer nenhuma preparação que possa acentuar o apelo real deste convite. Porque o que deixas vazio, agora chega a me dar um arrepio para ler essa frase, porque o que deixas vazio, Deus o preencherá. E a verdade não pode deixar de habitar onde ele está. Vocês entenderam? Claro que vocês entenderam. Será que eu consegui explicar? Vou conseguir explicar? Poder não enfraquecido sem oposto. Simplesmente é poder. Não tem oposto. Acabou de criar um espaço vazio. Se o outro parece que está lutando contra, é um problema dele. No meu espaço, ele não está entrando. Então, a criação é isso. A criação não tem o contrário, não tem a descriação. Por isso, não existem símbolos. Nada aponta para além da verdade, pois o que pode representar mais do que tudo? No entanto, o verdadeiro desfazer tem que ser benigno. Benigno.
É assim, a primeira substituição do teu retrato é um retrato de outro tipo. Então, quando nós nos libertarmos agora de tudo que nós temos de bom, nós vamos ter uma outra imagem, o que ele chama de retrato aqui. Eu aconselho, eu posso colocar a foto para vocês aqui, página 615 do livro grande, tá? É o parágrafo 4 do subcapítulo 3 do capítulo 27. É muito doido esse espaço aqui, porque agora eu vou convidar vocês para fazer uma coisa. Eu quero que vocês olhem para baixo, a gente tem que ficar com o olho assim para baixo, tá? Pode até fechar, mas eu não gostaria que a mente propusesse imagens nesse momento. Gostaria que vocês fixassem os olhos no que tem aí diante de vocês, assim, tipo, ó, tô olhando para baixo aqui. Isso. E agora, uma respiração redondinha, que é aquela que manda tipo o ar para o cérebro. A gente imagina que o ar está indo para o cérebro, né? E eu não sei como a gente consegue, mas é possível. Isso. Agora vocês comecem a pensar nas coisas boas da vida de vocês. Pessoas, amores, animais, títulos, conquistas. Sonhos também entram aqui. Cidades que vocês amam. Tudo, até a terra pode entrar aqui. Tá, dá mais uma respiradinha redondinha, depois volta, tanto depois vocês vão continuar sozinhos, tá? Colocaram os bichinhos também? As flores preferidas, tudo que é maravilhoso, tudo que a gente curte, tudo. Aí amanhã vocês podem fazer até no papel, esse instrumento é muito forte, tá? Agora, todas essas coisas, todos esses símbolos de amor que vocês pensaram, agora pode olhar para mim, acho que dá para ver aqui, né? Eu tô com a mão aqui no peito. Então, coloque as duas mãos aqui, como se fosse assim, como se estivesse segurando uma coisa até redondinha, até. Nós colocamos as mãos aqui, tipo para segurar tudo isso que é os nossos amores aqui dentro, as nossas aspirações melhores, até a nossa super boa vontade em relação ao mundo tem que estar aqui, segurando perto do peito, perto do coração. Isso. E agora a gente vai apertar e vai fazer assim, ó. Tira isso de dentro também. Porque do momento que eu tiro de dentro de mim toda a atenção, toda a apreensão, tudo que eu mais amo, aonde fica o que eu não quero? Não tinha nem lugar para isso dentro de vocês viram? Quando eu consigo criar espaço, porque nesse capítulo o exercício é sobre isso, eu vou criar espaço dentro de mim e então a verdade vai ocupar aquele espaço. Mas ele tem que ser benigno, ou seja, esse espaço tem que ser um espaço que eu vou criar com amor. Tira tudo. Tira tudo. Entregar. Porque nada é nosso, nada, nem mesmo as pessoas que amamos, nada. É tudo uma única verdade. Que o Husserl me explica aqui, ou ao menos o que eu entendi, foi que do momento que eu passo a me libertar desse pico eufórico, eu não tenho também o abismo eufórico, o pico do abismo. Eu não vou viver esse para cima e para baixo constante, ou sempre em busca de felicidade. Não, nós não precisamos viver sempre assim. Nós não precisamos nem ser sempre tão, uau, inteligentes. Não, nós somos o que somos. Totalmente humanos. E daí? O momento é humano, requer humanidade. Liberar-se das coisas boas para criar espaço para a verdade. A verdade vai nos ajudar a continuar, obviamente, a ter tudo isso que nós amamos, vendo até de um modo muito mais lindo, mas a verdade também vai levar à correção
para aquelas outras coisas que nós queremos corrigir, tanto no outro como em nós mesmos, né? Eu estou falando só no que diz respeito a nós agora, tá? A gente está deixando o outro em paz hoje. Mas é como trabalhar dentro de nós a criação de um espaço vazio. E esse nada é realmente cheio de tudo. É repleto de informações, de inteligência, paz e também de coerência. Tá bom? Fazer uma visualização, mas eu vou fazer sem música, tá? Sem áudio, ela vai ser silenciosa. Espero que vocês possam estar em silêncio por aí também. Essa aqui agora nós vamos fechar os olhos, porque ela requer imaginação, ou seja, projeção mental. Inspiramos e imaginamos já de descer nesta paisagem. Nós estamos descendo estamos caminhando em direção a este precipício, a este penhasco. É muito lindo, tem uma grama baixinha, tem flores, o céu está lindo demais. O céu está muito bonito. Nós estamos tão altos que quase não conseguimos escutar o barulho do mar lá embaixo. Mas o vento é fantástico. Agora nós vamos nos aproximar mais. Vamos nos aproximar mais ainda do precipício. Mais um pouquinho, até as pontas dos pés ficarem para fora. Aí nesse ponto a gente já tem que abrir os braços, né? Para juntar o equilíbrio. Então dá para imaginar que estamos também abrindo os braços e a ponta dos nossos pés estão no nada. Só que o vento neste momento fica forte, cria o contrapeso. Então nós vamos abrir mais ainda, imaginem de abrir ainda mais os braços. Quem quiser abrir fisicamente pode abrir, porque é bem interessante. E o vento nos mantém em equilíbrio. E agora nós vamos brincar com isso, nós vamos nos jogar e ele vai segurar no equilíbrio, porque a massa do vento, do nada, é muito maior. E essa sensação de total cumplicidade com o vento. Fiquem um pouquinho nesse balanço, que é maravilhoso. Olha para cima, levantem a cabeça, porque não precisa nem olhar para baixo aqui. O céu é muito lindo, o sol é maravilhoso. E a cumplicidade com esse vento. Que segura o nosso corpo como se brincasse conosco. Agora nós vamos imaginar de dar um passo para trás e o vento vai calar. E o vento vai acalmar. E agora pode olhar para baixo de novo. Imagina de olhar a água lá embaixo, as ondas nas pedras. O perigo que parecia ter, mas não tem. Porque nós estamos junto. Agora nós vamos rapidinho de novo para a beira do precipício, como se fôssemos pular e vai segurar de novo. E o vento fica forte cada vez que nós pulamos, olhando para cima. Ok, mais um passo para trás e agora pode abrir os olhos. Volta para cá. Sinto muito trazer vocês de volta. A força do nada é muito intimamente ligada à confiança no nada, à confiança na inteligência. Esta força invisível vai segurar, ela vai segurar. Essa imaginação, essa visualização, ela é muito construtiva, ela é didática também. E nós podemos utilizar nos momentos em que nós começamos a entrar em ânsia por alguma coisa. Para lembrar que eu posso estar na beiradinha do precipício, mas se eu entrego para o nada, alguma coisa vai me segurar.
E aí nós vamos lembrando de esvaziar o coração, a mente, de tudo aquilo que para nós é importante, porque nós só temos problemas nesse mundo porque queremos algo, ou porque damos valor a algo. Então, todas, até mesmo as nossas relações, né, até de familiares, nós queremos o bem-estar dos nossos queridos. E isso pode ser até uma tortura. É um calvário também, né? Porque nós sofremos pelas coisas que acontecem com as pessoas que amamos. Imaginem as outras coisas, então, tudo que nós queremos, ou na nossa carreira, ou a grana, ou uma pessoa, ou um tipo de corpo, sei lá, põe na lista que vocês quiserem. Tudo é ligado a um querer. Todas as dores são respostas, né? Respostas de causas, consequências de causas. Esvaziar de vez em quando e deixar espaço para que entre a verdade, para que entre o nada. É voltar a fazer parte do nada, é voltar a lembrar como se voa, como é que é ser nada. Porque daqui a pouco nós vamos ser nada de novo, sabe? Mas esse nada, não o nada que diminui, porque até mesmo tudo vem do nada. Esse é um trocadilho que eu faço muito seguido, tá? Por exemplo, do nada me mandaram essa mensagem, do nada chegou essa pessoa, assim do nada aconteceu tudo isso. Então esse nada acaba mandando tudo mesmo na nossa vida, né? Vem tudo do nada, ninguém diz do tudo. É porque não conhecendo a origem, nós dizemos que ela não existe. É como as coisas que dizemos que acontecem por acaso. Não existe o acaso, é o sincronismo desconhecido. Eu não sei a razão pela qual algo aconteceu, então nós dizemos o acaso. Então também é uma ordem de sincronicidade. Com esse exercício, com essa síntese, porque hoje eu falei que vai ser bem sintético, mas bem direto, o assunto ele é forte, é para trabalhar a semana toda nesse voo aí e fique a vida inteira nesse precipício, porque ele é muito lindo. Eu estou sempre lá. Essa era a primeira parte. A segunda, eu tinha pensado em responder algumas perguntas que me chegaram durante a semana, que tem substância para nós trabalharmos um outro assunto, que é o do capítulo 4, que é o seguinte, o do subcapítulo 4, sempre aqui no 27, que diz assim, a resposta silenciosa. Vamos lá para o parágrafo 4 junto com ela. Página 617, tá? Então, capítulo 27, agora nós estamos no subcapítulo 4, no parágrafo 4 também. E diz assim, todas as questões que são colocadas dentro desse mundo não passam de uma maneira de olhar, não são perguntas. Uma questão colocada com ódio não pode ser respondida, porque é uma resposta em si mesma. Isso é muito inversão neurolinguística, sabe por quê? Quando uma pessoa faz uma pergunta, na pergunta já tem a resposta. São pouquíssimas as perguntas que são feitas quando as pessoas realmente querem saber alguma coisa. Quase todas são para ter uma confirmação, ou confirmação do que sabemos, ou para guiar o pensamento de quem pensa que vai responder. Por exemplo, eu vou ler agora as perguntas que eu recebi, porque elas têm a ver exatamente com essa coisa que eu li aqui, com essa trecho que eu li aqui. Ter confiança no universo é aceitar as injustiças? Estudem isso comigo. A pergunta é, ter confiança no universo é aceitar as injustiças? Onde é que está a resposta nesta pergunta? Esta pessoa admite a injustiça, além de se considerar como no julgamento, né, de quem é vítima, de quem não é vítima. Então, existe injustiça. O Husserl responderia exatamente isso. Então, quer dizer que você ainda vê alguma injustiça e não uma sequência de ações e reações que comprometeram também a inteligência de outras pessoas? É punk, forte, mas na pergunta já tem o que a pessoa está pensando. Ela não precisa me perguntar isso, né? A minha resposta foi essa. A inteligência não é fraca, nem ruim, nem idiota. Não pode ter injustiça. Tem algo que está acontecendo fora do processo do amor, fora do processo de inteligência. Justamente porque estamos
no processo evolutivo. Aí a primeira parte da pergunta era: ter confiança no universo é aceitar isso? Qual resposta seria? Sim. Não é aceitar isso, é entender isso. E aí a pergunta já fica completamente diferente. E dá para trabalhar uma tarde inteira só em cima dessa pergunta e dessa resposta. Mas o Sim é perfeitinho para isso, né? Eu dei essa resposta aqui, mas é uma resposta guiada pela informação de Ussi. A 2, olha que fofa a número 2. Que é muito parecida com a primeira, apesar de ser de uma outra pessoa. Eu devo passar em silêncio as dores que estou vivendo em nome da paz, para manter a paz dentro da minha casa? Neste caso, ela também já respondeu: as dores que estou vivendo. Então, o que eu pedi para ela foi: tu consegues me fazer essa mesma pergunta sem sentir vítima disso? Não teve resposta imediata, teve que ter uma explicação grande antes, né? Porque as dores que estava vivendo não eram ligadas ao que as pessoas estavam fazendo a ela dentro da casa dela, eram ligadas ao que ela trazia como bagagem epigenética. Então, nós fomos trabalhar no porquê você está passando por isso, e aí tinha uma causa na infância dessa pessoa, mas ela só conseguia ver o que ela estava passando ali. Doido, né? Mas se eu ficasse só na comiseração, ou se fosse empacotada pela frase, eu já iria tentar explicar logo para essa pessoa: nossa, coitada, eu tenho que passar em silêncio em nome da paz. Era toda uma outra história. Não, você tem que estar em paz para passar por isso. E às vezes estar em paz é quebrar todos os pratos que tem dentro de casa. Se você vai ficar em paz com isso, vai trazer a sua verdade. Viva a sua verdade. Em paz. Então, tá? Quebrar prato. Se tá em paz, pode quebrar. 3. Devo ficar em uma situação que me faz sofrer por amor? Acho que quase todos vocês sabem o que eu respondi aqui, né? Amor não faz sofrer. Se você quer ficar nessa situação pelos seus desejos, pela sua atração ao sofrimento, pelo interesse em alguma coisa, pode ficar, mas não diga que é amor, porque se fosse amor, ninguém estaria sofrendo. Então, mesmo amando uma pessoa muito, se a convivência com ela não é viável e me traz danos, eu posso continuar amando essa pessoa longe dela, porque o amor não tem nada a ver com estar. São duas coisas de mundos muito diferentes. Ter e amar é completamente diferente. Eu sei que eu sou fora da casinha também, mas não tem como, segundo a visão de Husserl, falar de amor junto com sofrimento. Por isso que as paixonites, elas são ligadas ao plano de existência terrestre. É pico hormonal, né? E passa. Aí passamos toda a vida tentando buscar aquele tipo de sensação, pensando que aquilo seja o amor. O amor é bem mais estranho do que isso. Ele é bem mais continuativo, muito silencioso, né? Ele é um olhar. 4. Por que estamos sempre procurando por amor? Fofinho, né? A resposta: mas nós nascemos para isso. Nós nascemos no esquecimento. O que é que nós vimos semana passada? Lembra? Quando nós nascemos, nós esquecemos. Então, é muito natural passar a vida inteira procurando pelo amor. Mas eu não estou falando de uma outra pessoa. Estamos sempre procurando pelo amor porque nós entramos num processo de esquecimento de amor quando nascemos. Então, cria toda a individualidade, o ego, a imagem, busca isso, busca aquilo, história de pai, história de mãe, história de humano, né? E aí fica triste com a própria história, leva a própria história para frente durante toda uma vida, vai trabalhando nessa bendita história toda uma vida para, quem sabe, um dia entender: bom, eu estou nesse corpo, mas não sou esse corpo. Quando eu reconheço que eu sou o amor, que eu sou o nada, que eu sou o universo, eu entro em paz também com todas essas circunstâncias na qual eu vivo dentro de um corpo humano, mas eu posso parar de me identificar com esse bendito corpo, né? E ficar o resto da vida procurando corrigir programinhas.
também chega um momento que cansa, que nem às vezes eu digo para as pessoas, trabalho muito com genealogia, né? Mas chega um ponto em que pai e mãe deu, né? Basta, entendeu? Sai do meio, vamos adiante. Tem mil coisas, vamos ocupar essa criatura, vamos estar aqui por muito tempo. E a grande alegria é quando a gente entende isso. Tá bom, fica tranquila, fica tranquila. Eu vou morrer com você, eu vou ficar com você até o fim. Essa é a coisa boa que a gente tem, né? A gente entrou e nós vamos sair também. Então, relaxamos. A busca do amor é normal, porque dentro do corpo estamos separados dele. E ilusoriamente pensamos até que nas outras pessoas encontramos. Nossos filhos parece que nos ajudam muito, mas eles trazem a mesma dose de medo. Porque quando tem um filho que olha para a cara dele, tu tem um amor imenso e do mesmo tamanho é o medo de perder o filho. Eu me lembro disso. Quando o João nasceu, eu olhei para a cara dele e disse, a minha paz acabou. Porque era tanto amor que sem essa criatura eu não vivo. Então é muito junto esse tipo de amor biológico, né? Amor humano. Tem que trabalhar bastante para conseguir viver esse amor assim, além da vida, além do corpo, além da morte, além de qualquer coisa desse plano de existência. Senão somos realmente escravos dessa busca contínua, né? O amor é aquele vento. Outra pergunta, número 5. A alma existe? Não. Resposta seca. Não, a alma não existe. Existe uma frequência, uma formação de identidade momentânea enquanto essa porção de tudo, esse pouco de vento ou essa porção d'água está dentro do corpo. Aí nós podemos dizer que é a alma, que é a porção invisível dentro do visível. Mas que uma alma saia do corpo e continue fazendo grandes peregrinagens por milênios e milênios e milênios, tem coisas para falar sobre isso. É possível que uma consciência se mantenha evoluída e compacta por até algumas dimensões, mas o caminho da evolução é não ser alma, é ser tudo, tá? Pensar, garrafa na beira da praia, ar dentro do balãozinho, ajuda a entender esse processo. Não é um erro essa palavra, porém, por quê? Porque é educativo. Há um tempo atrás não se podia falar nem isso. Depois chegaram conceitos espiritualistas e tal, estão nos ajudando, nos trouxeram muitas informações corretas. Agora podemos evoluir também aquelas informações. Tudo correto, só que tem mais. Não dá para parar numa informação, tá? Dependendo até da data dela, tem que fazer evoluir. Uma informação não dura 100 anos, gente, de jeito nenhum. Dura 20. De repente, mais adiante vai estar durando 10 anos, já chega o processo de evolução, né? A gente vai saber sempre mais, sempre mais. Então, precisa... o que eu postei hoje no Instagram, no Facebook, essa coisa, né? O que é velho pode se ajustar ao novo, mas quando o novo se comporta como velho, aí a evolução está comprometida. Então, estava falando sobre isso porque, para trazer a explicação de que dá para pensar que a alma não existe, que não precisa separar numa porção invisível com um nome. O nome é dado ao corpo. Quando a gente chega aqui, o corpo tem nome e fica aqui o nome. Depois perguntou a mesma pessoa, a alma vem para a Terra para fazer uma experiência? Se essa história dá para dar título para a alma, né? Para dar uma função para a alma. Na verdade, se eu estou na beira da praia e coloco vários copos, baldes, garrafas, a água entra, ela não está fazendo uma experiência. Ela entra porque é possível. Então, eu acredito e sinto, também seguindo as informações de Husserl, que tem muita coisa desnecessária na nossa crença, né? Que é pura manifestação. As almas não vêm fazer uma experiência, não é nem um castigo, nem um grande projeto. É simplesmente porque pode acontecer. E para a criação, que cria mundos, que cria espécie, é lindo, é maravilhoso, mas não faz diferença em qual corpo vai entrar, sabe? Não é um castigo, não é uma coisa... Tá, depois ocorrem os processos de escravização dessas porções, né, que ficam muito atacadas, apegadas ao plano de existência, e aí como se elas quisessem ficar por ali, mas a luz, a libertação, a explicação é open e não tem a necessidade da identificação. Não é uma experiência. A espécie está evoluindo, mas aonde entra. Eu vi várias flores lindas ontem, nós temos para comprar e eu estava plantando. Aquilo é vida. Também entrou ali.
uma forma biológica tão temporária, né? Passa tão rápido a vida de uma planta, de uma flor, de uma planta às vezes é muito mais que de um humano, mas ali dentro tem vida, a mesma que tem aqui. É que essa forma aqui, bio, de recipiente, né? É diferente. Daí, tá. Bichinhos, todos lindos. Ai, que lindo. 7. Como posso esquecer uma coisa que me fizeram? Se não esqueces alguma coisa do passado, é porque não passou, ainda estão fazendo. Então, a pessoa que me perguntou isso, como é que eu vou esquecer aquilo que me aconteceu? Não aconteceu, está acontecendo. Porque se eu vivo ainda sobre reflexos de algo que aconteceu, se eu respondo em função de coisas que me aconteceram no meu passado, né? Pode ser da infância e tal. Eu ainda estou lá, eu não estou aqui, eu ainda não sei quem sou. E Husserl também fala disso, que é quando o homem ainda está no esquecimento em relação à inteligência, quando ele ainda não lembra quem ele é, ele responde com o passado, ele julga com o passado, ele sonha com o passado, ele ama com o passado, ele sofre em função do passado. Aqui entra muita coisa daquilo que a gente estuda, né? Da parte da educação genealógica. Por isso que é importante, quando se começa a fazer um caminho, olhar qual é a história do corpo, olhar o passado, a história mesmo da pessoa, colocar no lugar e entender, isso é programa epigenético, isso aconteceu por isso, pronto. Deu, entendeu? Não vamos precisar mais responder com o nosso passado depois que nós o entendemos. Então, se eu tive um determinado passado de tristeza, ou de pobreza, ou de destaques, ou de abandonos, a partir do momento que eu entendi isso, eu não preciso mais responder ao mundo em função disso. Eu posso ser completamente diferente, eu posso escolher o meu tipo de resposta. Quando a pessoa perguntou, na verdade, eu fiz uma contra-pergunta para ela. Perguntei, mas você não consegue esquecer isso? Por que você precisa lembrar disso? Porque ela criou uma personagem em função do que essa pessoa tinha feito para ela no passado. Ela criou um personagem em função dessa vitimação, né? Vitimização. E ela não quer esquecer isso, porque ela precisa ficar naquele lugarzinho ali, onde foi criado, né? De ser vítima da coisa, ou se quer sair, não sabe como sair. Então foi uma resposta para ajudar para ela que se assustasse um pouquinho. Não passou ainda, está acontecendo. Mas se você quiser sair dali, não pode mais lembrar. Quer dizer, quando acabar a lembrança sobre isso, quando acabarem os efeitos de algo que aconteceu, quando as suas escolhas não forem mais ligadas em função do que você viveu, aí é diferente, né? É claro que a experiência nos faz escolher bem, mas eu estou falando daquele aspecto do lamento, da vítima, né? Colocar todas as pessoas no mesmo balaio, até porque se eu me comporto de um determinado modo com uma pessoa e tenho uma resposta trágica na minha vida, né, digamos assim, e depois aparece uma pessoa muito parecida, eu não posso fazer com que essa pessoa pague pelo que uma outra fez. Eu posso agir do mesmo jeito, mas consciente, porque não é a mesma pessoa. A experiência talvez me ajude a escutar um pouco mais, a analisar o que eu estou sentindo. Neste ponto, sim, o passado me constrói. Mas se eu ainda sinto os efeitos, não está curado. Aí preciso olhar. Aí pode usar qualquer técnica, né? Tem várias. Até eu simplesmente amar a situação e entender. O despertar é este processo de, ok, eu estou aqui dentro desse corpo super-humano, até acompanho todos os limites dele com todo amor, mas não é só isso. Então, mais seria, se tivesse mesmo que ter um motivo pelo qual a inteligência se manifesta dentro de um corpo humano, seria ajudar no processo biológico. Porque quando uma pessoa, ou várias pessoas, descobrem essa força interior que elas têm, o que elas evoluem? O campo vibracional. E se o campo vibracional evoluem as células, gerando descendentes melhores.
Todo o desenvolvimento consciencial de uma pessoa vai reverberar nas células. E os descendentes recebem benefícios sobre isso. Para salvar e mudar o mundo, nós precisamos do trabalho individual. É o trabalho dentro das dores individuais de cada um. Muitas pessoas estão descobrindo o seu caminho interior. Então, a inteligência, se teríamos que dar uma função para ela, é justamente ajudar no processo evolutivo. Essa é a função de uma existência. Eu confio muito na evolução. Eu confio. Eu não acredito que quem fez isso estava tão doido assim, que tem errado tanto. Não está como nós gostaríamos, porque nós nos lembramos de um mundo perfeito. E isso é um bom caminho. E temos que reproduzir esse mundo aqui. Queremos reproduzir. Vai demorar, porque tem muita dor. Teve muita interferência dolorosa no processo humano. E essas dores causam o que nós chamamos de mal. Mas não é mal. É só o esquecimento do amor. O que nós vamos dar hoje para a humanidade é a nossa paz. Do jeito que nós somos. É o nosso amor e o nosso nada. Então, meus amores, eu desejo um ótimo precipício para vocês essa semana, de braços abertos, com toda a paz do mundo.